Olá galera, tudo bem? Então, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Excel. Nessa aula eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre uma planilha que eu desenvolvi, uma planilha que todos nós deveríamos ter, que é referente a contas domésticas, né, orçamento doméstico. Ela compõe o salário de um funcionário, um trabalhador brasileiro, e as suas respectivas despesas mês a mês, né? E a gente vai utilizar a mesma fórmula já vista na aula passada, a fórmula de soma. Essa aula vai ser um pouco mais rápida. Vai servir mais como exercício para vocês. A gente faz uma introdução à parte gráfica do Excel. Tá? A gente vai ver que gráfico não é tão absurdo, obviamente que tem gráficos bem mais estruturados e conforme o andar das nossas aulas a gente chega lá. Mas essa daqui foi uma planilha desenvolvida em Excel, também não foi uma planilha danosa de tempo, né? Não requer muito trabalho. Eu vou sempre deixar nas aulas, seja na descrição ou em qualquer lugar, aí, o link para vocês olharem os vídeos de eu desenvolvendo essas planilhas, de eu criando, para aquele nível bem mais iniciante, a pessoa que não consegue chegar nessa configuração de planilha, não consegue copiar essa planilha, ver como que eu fiz. Tá? Também vai ficar disponível para baixar. Então vamos lá, então nessa planilha eu coloquei aqui os meses de janeiro a dezembro. Eu chutei aleatoriamente valores de salário, tá? O mês de dezembro tem mais, mas porque eu considerei 13º salário e afins. Considerei as contas que eu me lembrei, algumas fixas, outras variáveis, como água, luz, escola, IPTU, IPVA, os impostos, combustíveis, que são variáveis, estacionamento geralmente é fixo, academia fixo, cartão que é variável, aluguel que é fixo, gasto com pets, enfim, dentre outros. Então vamos lá, como é que funciona aqui? Nós temos então aqui os totais, né? Eu vou querer saber os totais de cada mês, das minhas despesas, e aí eu vou querer saber o meu saldo, né? Que aí eu entro aqui numa questão, eu entro nessa questão aqui de olhar como que está o meu desenvolvimento nesse mês, né? Como que está a minha performance financeira nesse mês, né? Se eu estou gastando mais do que devo, se eu devo maneirar no mês seguinte, e assim sucessivamente. Então vamos lá. Aqui, nos totais, a gente vai usar aquela forma que a gente já conhece, que é o soma, tá? Então vou igual a soma, abrir parênteses. Eu vou selecionar aqui o campo que eu quero que some, então vou querer sempre que some esse campo mês a mês, vou fechar parênteses, do C6 até o C17, dei OK. Eu posso escrevendo uma a uma aqui, mas a ideia é a gente minimizar tempo, então eu não vou escrevendo. Eu vou clicar aqui nessa quininha e vou puxar aqui para o lado, que ele automaticamente vai ajustando minha fórmula a cada coluna onde tem os respectivos dados. Pronto, puxei até o final. Tá lá. Então aqui agora eu tenho as minhas despesas, total das minhas despesas que eu for lançando uma a uma, cada mês, e tenho o meu salário. A gente vai entrar agora na conta de subtração no Excel. Subtração, ela não tem uma fórmula específica, né? De subtração, quero que subtraia tantos valores, até porque não faz sentido eu pedir para subtrair todos esses valores aqui. Geralmente, subtrai um valor pelo total, subtrai um total por outro, e é nesse caso aqui justamente que a gente vai usar. Mas como qualquer fórmula, como qualquer combinação, a gente utiliza os sinais dos operadores matemáticos, aqui vai seguir a mesma linha. Então a gente vai colocar igual, que eu vou querer o resultado de uma conta agora. A minha conta vai ser o meu salário menos o meu total de despesas, que aí eu vou saber se eu fiquei com dinheiro sobrando nesse mês ou se eu fiquei devedor. Então vai ser igual ao meu salário de janeiro, menos, né, o sinalzinho de menos, o tracinho, ao meu total de despesas. Tá? Dei o Enter, ele já vai me trazer o resultado. Então, nesse mês em específico, eu tive um saldo inferior, né? Eu tive um saldo negativo de R$284, ou seja, eu fiquei devedor nesse mês, eu fiquei no vermelho, eu fiquei no cheque especial, enfim, eu tive que tomar algum empréstimo. Não, na verdade eu tive até que tomar empréstimo que eu listei aqui. Ó. Depois disso eu peguei um empréstimo para poder quitar essa conta que ficou em aberto. Vou segurar aqui nessa quininha, na cruzinha preta, e vou arrastar para o lado para não ter que ficar escrevendo a fórmula de novo várias e várias vezes. Você pode ver que o próprio Excel ele vai lançando. Ó. Se tu clicar aqui, conforme você foi clicando e arrastando para o lado, o Excel também foi arrastando a sua conta proporcionalmente às células que estão correspondentes, né? A E4 e a menos a 19, a F4 menos a F19 e assim sucessivamente. E aqui você pode ver que teve alguns meses que a gente ficou negativo, outros meses que a gente ficou positivo. E aí, como que eu faço para saber, efetivamente,
para ter uma informação visual. Como que ficou o meu mês? Ele ficou negativo ou ele ficou positivo? Aqui a gente consegue ver, mas com essas letras pretas a gente não tem uma informação mais rápida visual. Se a gente olhar aqui, a gente tem que ir olhando um por um com bastante calma para ver quais que estão negativos e quais que estão positivos. A gente não consegue nem, pelo menos eu, não consigo perceber se tem mais meses positivos ou mais meses negativos batendo o olho rápido. E aqui entra um outro recurso do Excel, que eu particularmente gosto muito, que é chamado formatação condicional. Eu posso vir aqui em cada um desses e pintar a linhazinha, o conteúdo, enfim, de vermelho, tá? Mas aí o Excel ele nos permite automatizar isso. Então, se ele permite automatizar, a gente vai aprender. Como é que funciona? Eu vou selecionar todo esse intervalo de células aqui que eu quero que seja feita essa formatação, tá vendo? Até aqui. Selecionei tudo, tá tudo selecionado. Eu vou vir aqui nesse carinha aqui, ó, formatação condicional. Nesse carinha daqui, tem todas essas regras aqui que eu vou tentar abordar com vocês, tá? Mas a gente vai vir aqui em nova regra. Nova regra, ele vai trazer essa telinha aqui pra gente poder trabalhar. E a gente vai nesse segundo cara aqui, que é o que a gente quer para essa execução. Eu quero formatar apenas células que contenham um determinado valor. Tá? Então o valor da célula está entre, eu posso colocar entre um intervalo de números, eu posso colocar maior do que um determinado número que eu escolhi. Por exemplo, para mim o mínimo do meu estoque, uma suposição aqui, é 10. Então se o número ali de um determinado cálculo for inferior a 10, eu quero que fique vermelho. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai vir aqui, ó, valor que contenha, está entre, não, a gente vai ser menor do que. Menor do que. Menor do que o quê? Menor do que zero. Todo número que for menor do que zero, ele está negativo. E é o negativo que a gente quer vermelho. A gente vai vir aqui em formatar. Essa daqui é a visualização que a gente tem. Ó. Essa daqui é a visualização que a gente tem por enquanto. Não tem nenhuma formatação diferente, já é o que está ali embaixo. A gente vai vir em formatar. E aqui eu posso brincar. Eu posso formatar colocando o tipo de cor. Né? Eu posso colocar negrito, itálico, setachado, eu posso colocar uma borda diferente, eu posso colocar o fundo da linha vermelho, como esse daqui está verde, por exemplo, eu posso colocar o vermelho, mas por enquanto só quero mexer na cor da fonte. Eu quero que a fonte fique vermelha, como está aqui, tá vendo? Dei o OK, vou dar OK, pronto. Automaticamente nessas linhas que eu selecionei, o Excel ele vai executar a verificação, todos os números que estiver abaixo de zero, ele vai pintar de vermelho. Um exemplo, eu vou colocar esse daqui. Esse cara daqui, ele está 86 positivo. Se eu colocar aqui 100, colocar mais uma dívida de 100 reais aqui de empréstimo, automaticamente ele vai ficar negativo. Ele ficando negativo em 14 reais, ele fica pintado de vermelho sem eu precisar ir lá e editar a pintura. Tá? Isso se chama formatação condicional. Tá? A gente consegue colocar símbolos, a gente consegue colocar outros tipos de cores, vários tipos de formatação em específico. Ah, Fernando, mas eu fiz errado, eu não quero mais essa formatação. Vamos supor, coloquei, eu posso vir aqui, gerenciar minhas regras, você vai ver que tem a regra aqui, ó, valor da célula for menor do que zero, tá vendo aqui o sinalzinho de menor? Ele vai ficar vermelho nesse intervalo de células, do C21 até o O21. Eu posso mudar esse intervalo, incluir uma outra célula que não estava aqui nesse intervalo, tirar uma célula que está, enfim, classificada errado. Eu posso vir aqui excluir a regra, editar essa regra, criar uma nova regra por cima dessa, uma outra. Eu quero agora que... vamos criar uma nova regra? Vamos lá. Quero os que contenham maior do que zero. Agora eu quero que sejam positivos, eu vou querer que eles fiquem verdes, né, para me dar um destaque maior e eu saber quais são os meses que eu tive um desempenho melhor. Dei o OK, dou OK. Aqui o que eu vou fazer? Eu só estava com uma célula selecionada, tá vendo? O L21. Eu vou vir aqui e vou copiar essa mesma quantidade, esse mesmo intervalo aqui. Esses sinais de cifrão, depois eu explico para vocês, é um sinal de você travar uma coluna ou travar uma linha, né? Não é muito importante agora, mais para frente a gente chega nele. Mas basicamente é do C21, é a mesma coisa que eu clicar aqui, ó. Eu posso clicar nessa setinha aqui e eu vim selecionando manualmente. Selecionei, cliquei de volta na setinha, voltou, aplico, dei OK. Pronto. Agora todo número que for positivo vai ficar verde. Os que forem negativos vão ficar vermelho. Vou vir e vou apagar isso aqui, ó, vai voltar verde positivo. Essa é a formatação condicional, tá? A gente vai ver mais formatação condicional para frente, tem muita coisa que dá para a gente fazer com ela,
e aí a gente consegue novamente mexer com uma questão estética da planilha, né? O que eu acho bastante legal. Eu vou tentar agora mostrar um pouquinho de inserção de gráficos aqui nessa planilha, para vocês verem o quão não é absurdo, né? Para a gente poder inserir um gráfico, a gente pode simplesmente vir aqui, selecionei as células que eu quero, então, ou seja, no meu gráfico eu quero que apareça os meses, de janeiro até dezembro, e quero que apareçam os meus valores, para poder ter uma visualização melhor e ver qual mês que eu tive um pico de receita maior, o pico que eu tive de receita menor. Eu vou vir aqui, cliquei, selecionei tudo. Está tudo selecionado, eu posso vir aqui em gráficos recomendados, ele vai me indicar o gráfico melhor para esse conjunto de dados que o Excel conseguiu ver, ou posso clicar escolher um outro dado específico. Então aqui ele mostrou esse gráfico de linha, esse gráfico já dá um exemplo de como vai ficar, de colunas agrupadas, de área empilhada, e esse gráfico de Pareto, que junta o gráfico de colunas, parecido com um histograma, com uma linha de tendência, tá? Vamos aqui para esse gráfico de coluna, ou simplesmente eu posso vir aqui, clico no gráfico de coluna, ó, e automaticamente joga para lá. Então eu vou colocar esse gráfico de coluna aqui. Quando você clica no gráfico, você vai ver que gera uma nova abinha aqui chamada ferramenta de gráfico. Nele dá para a gente mexer no design e na formatação do gráfico. Então posso vir aqui, mudar a cor, tentar brincar com um conjunto de dados de letras, enfim. Eu vou vir aqui em design, aqui já tem os design pré-pronto do Excel. Então posso deixar ele mais escurinho, eu posso deixar ele mais esse neon, mais esse azulado, esse aqui fica um pouco em destaque, um pouco 3D. Eu vou deixar esse cara aqui. Então a gente vai vir aqui para baixo e vou colocar esse gráfico aqui. Vou esticar um pouquinho mais para ficar alinhado com o meu conjunto de dados ali. Pronto, eu já tenho um gráfico, eu posso escrever o título aqui. Gastos mensais. Vamos lá, eu já tenho uma informação visual. Essa mesma informação que está aqui apenas em dados, eu consigo colocar ela aqui numa questão visual de valores. Eu consigo ter uma visualização que o meu mês de dezembro ele foi o mês que eu tive uma maior receita, né? O meu mês aqui de janeiro foi o mês que eu tive uma receita bem baixa, digamos assim, né? Esse aqui ainda foi mais, foi R$10 mais baixo. E eu consigo ter essa informação aqui visual, ou seja, eu criei um gráfico em apenas alguns cliques sem necessidade. Eu posso vir aqui brincar, eu posso clicar nessas linhas aqui do fundo e tirar elas se eu achar que não é interessante. Eu posso clicar nesse elemento daqui, que é esse eixo lateral, o eixo de Y, excluir ele. Mas aí se eu excluir ele, eu não consigo ver as informações que estão aqui, cada um. Só se eu parar o mouse em cima, ó, ele me diz de dezembro 5.500. Parar o mouse em cima, novembro 3.600. E eu não quero isso. Eu posso clicar aqui no mapa, no meu gráfico, vim aqui em design do gráfico, adicionar elemento do gráfico. Aqui eu consigo adicionar os eixos, o eixo que eu tirei, ó, posso tirar, posso adicionar esse eixo daqui que eu tirei, posso vir aqui em título do gráfico, ó, posso colocar uma legenda. O que eu vou querer colocar é esse rótulo de dados. Esse rótulo de dados, ele me aparece o valor ali no centro do gráfico. Eu posso colocar em cima, eu posso colocar na base dele, eu posso colocar na extremidade, né, na parte externa do gráfico. Eu vou deixar assim porque como os dados são pretos, fica melhor para eu visualizar. Eu posso vir aqui também pintar, tá? Clicar neles e mudar a cor, enfim, a gente pode deixar o gráfico bem com a nossa cara. Mas, no entanto, esse início eu só queria mostrar isso aqui para vocês. Então eu tenho aqui as informações, essas mesmas informações estão aqui, só que da forma melhor que essa fórmula visual de gráfico. E eu posso alinhar mais de uma informação no mesmo gráfico. Tá? Aqui eu vou pegar a receita e fazer um comparativo com nossas despesas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar a mesma coisa, selecionei os meses e as minhas receitas. Agora, para eu selecionar um outro intervalo de gráfico que não está junto, que é esse total de despesas aqui, eu vou ter que segurar o CTRL. Segurei o CTRL, clico aqui e vou arrastando aqui também. Você pode ver que ficou um pouco cinza escuro. Tanto esses dados aqui, quanto esses dados aqui de baixo que eu selecionei. Selecionado, eu vou inserir. Venho aqui em gráficos recomendados, que ele vai gerar um gráfico que consiga fazer esse comparativo. Ó, tem esse gráfico aqui de pilhas. Ó, esse daqui é onde a minha série laranja vai me indicar as minhas despesas e a série azul vai me indicar as minhas receitas. Eu consigo ver, ter uma informação visual dos meses que ultrapassou a minha receita. Eu posso vir nesse gráfico empilhado, eu posso vir nesses dois gráficos de linha e eu posso vir nesse gráfico de barras e de linha, onde a linha representa as minhas despesas
E o meu gráfico de barras representa as minhas receitas. Vou dar um OK aqui. Pronto, já gerou o gráfico para mim. Eu tenho um gráfico, eu posso ir lá e mexer nele, na formatação dele, clicar numa formatação já pré-selecionada pelo Excel. Clicando aqui nessas esquininhas, ó, eu consigo dimensionar ele de uma forma melhor. Clicando aqui em qualquer campo vazio dele, eu consigo arrastar ele, como se fosse uma figura. Tá pronto. Vou deixar essa planilha também na descrição para vocês praticarem. Vou pedir para vocês fazerem umas aqui dos totais de salários e os totais de despesas por cada tipo de despesa especificamente. E todas as demais informações eu vou deixar limpa. Tentem replicar isso que eu fiz em relação ao gráfico, tá? E é isso, galera.